A Oktoberfest está chegando e o programa TVL Cultura de hoje vai falar sobre a gastronomia típica germânica. Aliás, o telespectador aprende hoje a fazer a tradicional racapeta. O TVL Cultura está começando agora. Olá, seja bem-vindo ao TVL Cultura. O nosso convidado de hoje é Carlos Caniceiro, que é o proprietário do restaurante Frozen. Um restaurante que tem como característica, até no nome, né, a questão da comida típica, tradicional, germânica. E agora, Caniceiro, a Oktoberfest se aproxima, a comida germânica, que é apreciada pelos blumenauenses, pelo pessoal da região, também recebe a atenção dos visitantes, dos turistas. Em primeiro lugar, como é que o restaurante está se preparando? E, principalmente, aumenta muito a demanda pela procura da comida típica em épocas de outubro? Sem dúvida. A gente tem que estar se estocando, né? De produto. A gente tem um aumento considerável do consumo de comida típica, um aumento que é normal em qualquer temporada e ainda um pouco maior em função do fluxo de pessoas à cidade em função da Oktoberfest, né? Perfeito. Quem são os maiores consumidores da comida típica germânica? São os alemães, os descendentes mesmo? Ou são os turistas que gostam de experimentar e acabam sendo os maiores consumidores? No nosso caso lá são os turistas, né? Vamos dizer assim, o morador da região, ele vai eventualmente, às vezes dá uma vontade de comer algum prato mais tradicional, mas ele não é o maior consumidor. O maior consumidor é o turista que vem em busca de coisas diferenciadas. Não só a comida, mas a bebida também, a paisagem, enfim. Procuram, a questão da bebida faz parte da gastronomia, procuram muito as cervejas locais, artesanais? As cervejas locais, eles se admiram de a gente ter uma produção de cachaça, de aguardente, também se interessam, enfim, tudo que é local. Olha só. E quais são os comentários? Porque a comida germânica, ela tem, digamos, alguns pratos bem diferenciados. Quais são os comentários desses turistas ao experimentarem a comida germânica, a gastronomia típica? A impressão que o pessoal, principalmente do Sudeste, do Norte e Nordeste, tem é que faz o vínculo de carne de porco, carne gordurosa, comparam com a comida mineira, que é mais pesada. Então, a primeira impressão é justamente em relação aos nossos pratos serem mais leves do que eles imaginariam, do que eles imaginam que seria, né? A questão dos temperos, né, e dos acompanhamentos, né? Eles vêm procurando o Eisbein, mas depois percebem os acompanhamentos. Vai purê de ervilha, purê de maçã, enfim, o tradicional repolho roxo, chucrute. Eles acabam descobrindo uma série de outras coisas no prato, né? Carlos, quais são os principais pratos, se você fosse declinar aí 4, 5, 6 pratos da gastronomia típica germânica, quais são os principais? O que atrai mais o turista são os à base de carne de porco, né? Os mais tradicionais lá, o Eisbein, o Kassler, as salsichas, né? Depois vem o marreco. O marreco já é um pouco mais complicado porque não é todo mundo que sabe apreciar, né? Mas tem muita gente que vem especificamente atrás do marreco tradicional. E às vezes eles vêm procurar alguns pratos, porque a nossa culinária típica, na verdade, ela é um pouco diferente do que, ela não é típica alemã, ela é uma culinária típica aqui do Vale, com influência alemã, é claro. O que acontece? A diferença são adaptações? Lá na Alemanha se come muita carne de porco, muita batata, né? Bastante mesmo. São algumas adaptações no tempero, na própria criação dos animais para abate, a questão do marreco, por exemplo, né, em contraponto ao ganso. As salsichas são montadas um pouco diferente. E nós temos um exemplo ali, tem as salsichas, tem o Kassler,
tem um joelho, um Eisbein, um joelho de porco cozido, e aí os acompanhamentos, como eu disse, né? Purê de ervilha ali, tem o chucrute, raiz forte, né? Que acompanha bem, que é uma coisa também que o turista fica bastante impressionado. Esse prato que nós estamos vendo, então, é um mix? É um mix de vários típicos. pratos típicos. Ele sozinho é responsável por 15% da nossa cozinha. Esse prato, só esse prato. mix. É o que é mais pedido de longe pelos turistas. Eles aproveitam e aí provam um pouquinho de cada... E o que poderia ser um problema, né, você misturar várias coisas no mesmo prato, no nosso caso não é. Todos os itens se harmonizam. Esse é o mesmo prato? Esse é o mesmo prato com o marreco. Já tem o marreco junto. É o marreco inteiro. A gente não serve mais o marreco inteiro, mas para ilustrar, aí está o marreco inteiro recheado. Certo. Dá água na boca, né? Dá água na boca. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ensinar o telespectador, né? A fazer a racapeta, né? Esse é um joelho, a pururuca, que também é um prato de bastante saída, né? Quer dizer, ele é o cozido normal, depois vai frito em imersão em óleo para dar o pururuca. Certo. O mix é o que mais sai. O mix é o que mais sai. E depois dele, os pratos pedidos? Aí depois eles individualmente, o joelho, o Eisbein, o Kassler, que é a bisteca defumada, o marreco, e depois alguns que só os que conhecem mais. Então, os Igor Schnitzel, que é a base de lombo de porco, o goulash também, mas aí já menos do que esses outros pratos. Tem menos saída. Eu acho que o Eisbein é o mais conhecido de todos. O Eisbein é o mais famoso. De todos, Então, tá. E o turista que não fala alemão, né? Essa experiência você deve ter passado bastante lá no restaurante. O cara não fala alemão. Os nomes, a pronúncia é sempre diferente do que a gente lê, né? Como é que o turista pede o prato? É interessante assim, porque nos nossos treinamentos com o pessoal de atendimento lá, uma das primeiras coisas que a gente fala é justamente isso. Né? Em qualquer restaurante você vai e o cara, eu quero isso e pronto. Né? A conversa com o garçom se resume basicamente a pedido. Lá não. Lá o cliente começa perguntando da cidade, depois quer saber da pronúncia, quer saber o que significa, quer saber como é feito. Então, o atendimento ao cliente, no nosso caso lá, tem que ser quase atendimento turístico. Quase um atendimento turístico, sim, um atendimento turístico, e com uma série de informações que o garçom tem que estar preparado para fornecer. Porque as pessoas vêm lá para conhecer, aproveitam ali o momento para conhecer a cultura, enfim, todas as informações que ele pode ter. Então o garçom tem que ficar explicando cada um dos itens. Uma das questões é justamente o nome dos pratos. Né? Tem uma grande confusão com o inglês, né? Então fala plate em vez de plate, e aí por aí vai o assunto. Carlos, o marreco recheado, que é também um prato bastante conhecido, é verdade que ele leva 40 horas para preparar lá no Frozen? É quase isso. É lógico que hoje a dona de casa encontra já o marreco pronto, né? Quer dizer, semi-pronto, já recheado, já temperado, mas a gente ainda faz da maneira tradicional. Então recebe o marreco in natura, né, recém-abatido. Ele fica 24 horas marinando no tempero, né, para pegar bem o tempero, para amaciar. Depois ele demora quase 12 horas para assar no forno a lenha. Porque o marreco é uma carne um pouco mais rija, né, do que o frango normal. Ela resseca, se você não souber temperar, não tiver o segredo, porque ele tem pouca gordura e pouca carne também, né? Certo. Então, se não tomar cuidado, ele resseca. Então, ele é assado em forno a lenha, bem brando, ele fica bastante tempo assado e depois aí tem que ser desmontado. Né? O recheio que é servido à parte e aí, enfim, já desossado o marreco para ser servido. Bom, com 40 horas de preparação, fico imaginando que o telespectador agora está pensando o seguinte, né? Como é que o cara sabe, como é que o restaurante sabe prever qual vai ser a saída do prato? Né? Tem dois lados dessa questão. A gente tem um histórico, né? A gente sabe mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, a gente já está se preparando em termos de logística agora para outubro, assim como a gente se preparou
para o último feriado. Então a gente tem um esquema para se preparar. Por outro lado, ao contrário do que se possa imaginar, a gente não tem nenhum problema em dizer que não tem. Né? Então, se acabar, acabou. É um prato que eu tenho, quer dizer, qualquer restaurante do nosso tipo, é claro que é tudo fresco, é tudo preparado na hora, né? Então a gente não tem problema nenhum em dizer para o cliente, acabou, nós precisamos. Uma quantidade X, ele demora para ser feito. E a questão de demorar para ser feito é exatamente para manter o jeito tradicional. Quando o Frozen foi inaugurado há muitas décadas, já se fazia assim? Já se fazia sempre, isso foi feito no forno a lenha. E também é uma maneira de resguardar esse conhecimento. Né? Na verdade, você já não encontra cozinheiros, ou enfim, o pessoal de cozinha que saiba fazer dessa maneira. Né? Esse conhecimento está se perdendo nas gerações, né? Certo. E até porque as pessoas não têm mais estrutura em casa para fazer isso, enfim. Então, também é uma maneira de resguardar isso, né? Para a maneira tradicional de se fazer. Tanto é que a gente mexe muito pouco no cardápio, mexe na parte de cozinha internacional, mas na parte dos pratos típicos algum ajustezinho de vez em quando, que tem a ver mais com o tempo, com o tipo de... Tenta se manter o mais tradicional possível. Para garantir o conhecimento. Perfeito. Carlos, a gente vai para um breve intervalo e em seguida, telespectador, a gente volta para conversar um pouquinho sobre uma entrada fria, que é a racapeta, muito conhecida aqui na região, e inclusive a mestre Ana Alcântara vai nos ensinar como fazer uma gostosa racapeta. Aliás, foi a primeira vez que eu comi, viu? Eu sempre tive problema com qualquer tipo de carne crua, inclusive de peixe. E foi a primeira vez que eu comi racapeta, foi lá. Apesar de morar em Blumenau há 30 anos praticamente. Logo depois do intervalo nós vamos conversar um pouco sobre esse outro prato, essa outra curiosidade da gastronomia germânica e inclusive com a receita da racapeta. É um minuto só. Voltamos com o programa TVL Cultura e eu já adianto, principalmente aqueles telespectadores que já ouviram falar da racapeta, não sabem a receita, que peguem ali um papelzinho, uma caneta, né? Porque pode anotar agora, a gente vai dar os ingredientes, vai mostrar como se faz a racapeta. Nós fomos até o Frozen para fazer essa filmagem. Mas antes disso, Carlos, eu queria saber de ti o seguinte... a gente conversava, inclusive, no intervalo. A racapeta, por exemplo, é um prato feito à base de carne crua. E imagino que muita gente, como eu até então, tem um pouquinho de resistência em provar um prato desse tipo, né? Talvez isso aconteça também com os pratos mais gordurosos, que é o caso da cozinha germânica. Isso é um trabalho sempre de convencimento lá, né? Quer dizer, o pessoal torce um pouco o nariz para a carne de porco, porque acha que é pesada. Acha estranho algumas coisas, mas a maioria da clientela que chega lá em cima já chega querendo, com disposição de experimentar. Né? Essa argumentação toda só é mais para dar informação para esse cliente. Né? Carne de porco bem feita, aliás, eu particularmente acho uma delícia. Agora, a carne crua ela deve ter mais resistência? Vocês têm esse tipo de feedback do público? Como é que funciona? Ela não é para ela não é para não iniciados, né? É para quem sabe, para quem gosta. Não é um prato para todo mundo. Agora, quem experimenta gosta. Tem uma boa impressão. Tem uma boa impressão. Não tem... Na verdade, agora você testemunhal, né? Foi meu caso, né? Sempre tive problemas. A gente imagina muita bobagem, né? Enfim, mas mais do que isso é uma questão de, puxa vida, eu vou comer carne crua e tal. Mas no final você sente o sabor dos condimentos e aquele negócio acaba ficando muito gostoso. Né? Não. E não é a carne crua, não é que você tirou um bife, uma peça de carne e mordeu, não é? Ela tem toda uma preparação, ela tem ela modifica ali a consistência, enfim, o padrão
da carne, né? Diferente, por exemplo, da comida japonesa, em que é o peixe cru exatamente, né? Ali só fatia e coloca na mesa. Lógico que você tem ali os condimentos também, mas não tanto quanto no racapeta, né? Pois é, esses condimentos da racapeta, eles modificam, eles chegam a maturar de alguma forma a carne? Você pode dizer que ela tem um processo quase de cozimento ali. Naqueles poucos minutos. Daqueles poucos minutos ali do que você mistura, como você mistura e antes de comer. O que você não pode fazer é como um grande empresário nacional que teve lá no restaurante há uns anos atrás e comeu um racapeta lá e quis levar um para viagem. Ah, tá que nem a história do chinês, do sorvete, né? O cara levou o sorvete na viagem. Mas, Carlos, nós vamos mostrar agora, então, vou mais uma vez sugerir ao telespectador que se quiser aprender, nós temos ali a lista de ingredientes, pegue um papel e uma caneta e nós vamos conhecer agora, inclusive na mão da maître Ana Alcântara, né? A racapeta, que é um prato tradicional da nossa cozinha. E o Carlos, enquanto a Ana fazia o prato, o Carlos comentava esse prato, uma filmagem que nós fizemos lá no restaurante Frozen e que nós vamos acompanhar a partir de agora. Ingredientes que serão utilizados nesta receita: 125 gramas de patinho em cubinhos. Atenção, não podem ficar nervos nem pedaços grandes ou compridos. Uma gema de ovo. Uma colher de cafezinho rasa de sal. Uma colher de cafezinho rasa de páprica doce e picante. Uma colher de sopa bem cheia de cebola. Meia colher de cafezinho de pepino em conserva suave. Uma colher de cafezinho de raiz forte. Uma fatia ou folha de salsinha picada. Meia colher de cafezinho de alcaparras. 1/4 de colher de anchova, também conhecida como alite. Uma pitada de mostarda escura, mais ou menos meia colher de cafezinho. Uma pitada de mostarda amarela, a mesma quantidade da escura. Meia colher de sopa de conhaque. 2 colheres e meia de sopa de azeite de oliva. E meia colher de cafezinho de pimenta em pó branca e também preta. A gente começa o racapeta com patinho cortado na ponta da faca, uma gema de ovo. Vou salientar que, além dos ingredientes, o importante é a ordem em que esses ingredientes são colocados também. Então nós vamos começar aqui o trabalho com... Primeiro vamos misturar o ovo na carne. Um pouco de azeite, a gente vai colocando azeite à medida que vai misturando, para ir vendo a páprica picante. Alguns desses ingredientes vão poder ser complementados depois de pronto, de acordo com o gosto de cada um. Cebola picada. Ela tem que ser bem pequena, mas não pode ser ralada ao ponto de desmanchar. Um pouco mais de azeite. O azeite é acrescentado, Carlos, sempre para manter, conforme vai colocando novos ingredientes, manter úmido a a umidade e o azeite de oliva emulsiona o sabor também. Ele faz com que o sabor se misture e fique mais acentuado. O sabor dos ingredientes, eu quero dizer. Pepino ralado, pepino em conserva. O telespectador não vai perceber, mas o aroma já está tomando conta do ambiente. Misturar bem, pelo jeito, é importante. Sim. Raiz forte. E salsinha picada também.
A alcaparra também cortada. É importante tomar cuidado com a qualidade da alcaparra, porque se ela for muito salgada, muito forte, ela vai sobressair sobre os outros sabores do prato. Então tem que ser uma alcaparra média ou pequena, não muito salgada. Existe um segredo para descobrir a alcaparra não muito salgada no mercado? Né? Geralmente a média pequena ela tem um pouco menos de sal. Alite, também pela quantidade que vai de alite tão pequena, vale a pena investir num alite importado, também para não matar o... Mostarda escura. E a mostarda amarela. Qual o segredo da consistência dessa carne? Porque logo que a Ana começou a mexer a carne, ela já tomou uma consistência mais... Isso é um cuidado que tem que tomar, né? Não pode, por exemplo, usar carne moída em moedor de carne. Nós vamos um pouco de pimenta branca, um pouco de pimenta do reino escuro agora. Mas não pode usar moedor de carne, porque senão ela já vem muito fragmentada com a fibra quebrada. Então, na verdade, a carne que deve ser usada é a carne picada, bem picada, mas na faca. Uma faca bem afiada, na ponta de faca, como a gente costuma dizer. Para que não se quebre a fibra, como acontece na carne moída no processador. E agora uma dose de conhaque, que é o que vai misturar todos os sabores, né, e dar um aroma especial. Pode-se usar um bom uísque também. Nesse momento é a hora da prova, né? É onde a gente vai poder dizer se a gente quer mais algum ingrediente, qual que quer, ou se está bom dessa maneira. Ela vai demonstrar. A gente come isso com pão preto e acompanhado de uma cerveja também. A gente prova e dependendo do... Alguns gostam com mais pimenta, outros um pouco mais ácido, então pode ser um pouco mais de alcaparra, um pouco mais de mostarda, ou um pouco mais de páprica. Ou então, acertamos na primeira e pode ficar satisfeito. Minha nossa, que delícia, não? Nesse horário ver isso é realmente apetitoso. Carlos, assim, duas questões que a gente tem que deixar claro para o público, assim, na questão a preparação do prato demorou ali 12, 13 minutos, nós tivemos que reduzir o tempo e por isso a gente cortou um pouco, na verdade, da misturada, da mexida na carne que a Ana fazia, né? Porque ela realmente demanda um pouquinho mais de tempo, com carinho com os garfos. Sim. Ela misturava ali 30 segundos a 1 minuto cada vez que colocava um ingrediente. Isso deve ser importante, né? É importante misturar bem cada um dos ingredientes que você utiliza. Eu queria chamar a atenção também, porque dá a impressão ali que ela está usando bem mais ingrediente do que a receita que a gente colocou. Tem motivo para isso, a receita para um racapé terçoava, né? Você experimenta e aí você pode colocar cada um dos ingredientes a mais se você quiser. Mais picante, mais ácido,
com mais azeite. A partir daí dá acrescentar o que você quiser para chegar no seu gosto. Dentro da receita que nós passamos, então, ele é um racapeta mais suave. Mais suave. Aliás, mas naquele jeito que ela fez, ficou ótimo. Né? Agora, além disso, nós também... tem outro detalhe que a edição não mostra, que nós tivemos que, por uma questão de tempo, cortar, é que a cada ingrediente ela põe uma pitada de azeite, né? Antes de misturar. Cada ingrediente uma pitada de azeite antes de misturar, né? Porque o azeite ajuda a misturar, como eu disse ali, ajuda a misturar e ressaltar o sabor. Perfeito. Então isso, obviamente, cada vez que ela colocava o azeite, a gente acabou não mostrando por causa da questão de tempo. Mas fica a dica pro telespectador, né? A cada ingrediente, um pouquinho de azeite, uma boa misturadinha, né? Sem apertar a carne, enfim. Tá bom? E, aliás, lembramos que essa receita, inclusive com os ingredientes e depois a exibição de todo o processo, está no site da Câmara, que é o www.câmarablue.sc.gov.br. É só entrar lá no ícone da TV Legislativa, que você tem lá o TVL Cultura, pode copiar a receita tranquilamente, pode ver de novo o programa, né, e pode fazer uma boa racapeta em casa também. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e por nos receber tão bem lá no Frozen, né? Eu agradeço a vocês. Boa Oktoberfest para todos nós. Para todos nós, né? Então nós estamos encerrando mais um TVL Cultura, lembrando a você que esse programa que passa de forma inédita na quarta-feira ao meio-dia é reprisado sempre na quinta-feira às 11h30 da noite, na sexta-feira 1h15 da tarde e também no domingo às 11 horas da manhã. E além disso pode, como já falei, ser assistido também no site da Câmara Municipal de Blumenau. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e nós ficamos agora no encerramento do programa, como sempre, com a agenda do final de semana.